Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva, a partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h, 1 minuto. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook, você acompanhando em Ribeirão Preto, AM 1270 em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O importante é ouvir a Rádio Bandeirantes. Estamos iniciando nesta segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, mais uma edição do tradicional Bandeirantes Esportiva. Vamos juntos até às 7h da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante, avante meu bugre, com fibra e Vestemol. E o primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem, por aí, Marquinhos? Também, né, Júlio? Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Início de semana com foco voltado para a partida de sexta-feira contra o Confiança, 7 da noite no estádio Brinco de Ouro. Tirar a lição do que aconteceu na partida contra o CRB é o que o Guarani precisa, na opinião da torcida. Para o jogo desta sexta-feira, Rodrigo Andrade deverá retornar no meio-campo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha o Bandeirantes Esportiva. Depois da derrota doída para o Náutico no último sábado no Moisés Lucarelli, jogadores voltaram aos trabalhos nesta segunda-feira. Foco total no Remo, próximo adversário da Macaca, domingo às 4h da tarde, lá em Belém do Pará. Por enquanto, o técnico Gilson Kleina não tem nenhum desfalque por conta de lesão. Lucas Cândido, que não ficou no banco de reservas contra o Timbu, tenta se recuperar de dores no joelho para ficar à disposição de Kleina. Vila Nova e CRB abrem a 31ª rodada da Série B nesta segunda-feira. A bola rola às 8 da noite no estádio Oba, em Goiânia. Corinthians. Salve o Corinthians! Hoje tem clássico Corinthians, João Paulo Capelanes. Forte abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção, Corinthians definido pelo técnico Silvinho pro majestoso. Hoje tem no Morumbi clássico frente a frente São Paulo e Corinthians. E o Timão que terá 2 desfalques importantes. Na lateral direita, Fagner está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o William lesionou a coxa, só volta daqui a aproximadamente um mês. A tendência é um Corinthians com Cássio no gol, Duqueiroz na lateral, João Vitor, Gil e Fábio Santos na zaga. Meio campo de Cantilho, Juliano e Renato Augusto. Na frente, sem William, Mosquito ganha uma sequência, Gabriel Pereira e Roger Guedes.
Juventude entra na zona de rebaixamento do Brasileirão e anuncia a saída de Marquinhos Santos. No total, o técnico comandou o time gaúcho em 41 jogos e teve 41% de aproveitamento. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. De ponta do Verdão, Vinícius Bueno. A delegação do Palmeiras já se reapresentou na manhã desta segunda-feira para um treino debaixo de chuva na academia de futebol depois da vitória de ontem por 1-0 contra o Internacional. Esse resultado no Allianz Parque foi extremamente importante, já que a equipe não vencia jogando na Arena Alviverde como mandante desde o final de agosto. Eram quase 2 meses sem vitória, jogando como o time da casa. E a sequência era muito ruim no Campeonato Brasileiro, com 5 partidas consecutivas sem vitória na principal competição nacional. E agora a equipe terá uma sequência contra adversários que estão na parte de baixo da tabela. Nesta quarta-feira o duelo será contra o Ceará, em partida atrasada, e depois a equipe de Abel Ferreira vai jogar contra Sport, Grêmio e Santos. Essa foi justamente a sequência no primeiro turno que fez com que o Verdão deslanchasse para assumir a liderança da competição nacional. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Ao futebol internacional, Neymar desfalca o PSG na Liga dos Campeões devido a dores musculares. O clube francês também não vai contar com Paredes, Mauro Icardi e Sérgio Ramos diante do Leipzig nesta terça-feira. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O outro lado do clássico majestoso, Paulo do Vale. Hoje tem majestoso no Morumbi. O clássico São Paulo e Corinthians com o tricolor querendo frear a sequência de 6 jogos só empatando dentro da competição. Segunda partida de Rogério Ceni no comando da equipe e o treinador promove uma mudança certa. Com a entrada de Arboleda na zaga, ele que estava servindo a seleção justamente no lugar de Miranda, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. No departamento médico, Rigoni fica de fora, assim como o volante Luan. Outra novidade pode ser a entrada de Gabriel Neves no meio-campo. Já Orejuela deve ser mantido na lateral direita. Com Igor Vinícius ainda recuperando a forma física, pode até ser relacionado, mas deve iniciar no banco de reservas. E o mesmo vale para Galeano, que vem quebrando um galho pelo lado direito, mas mesmo assim o colombiano deve ser o escolhido novamente por Rogério. Vôlei Renata decide logo mais às 7 da noite o título do Campeonato Paulista contra o Guarulhos. Após perder o primeiro jogo, o time campineiro tem que vencer para forçar o Golden 7 no ginásio do Taquaral. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Gustavo Soler. Técnico Fábio Carilli lamenta o desempenho abaixo das expectativas no empate do Santos contra o Sport na noite de domingo por 0-0 jogando fora de casa. E com isso, o alvinegro continua com a segunda pior campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. No entanto, com os outros resultados da rodada, o Peixe subiu para a 15ª colocação no torneio e agora enfrenta no sábado a equipe do América, na Vila Belmiro. Esta partida estava marcada para as 5 horas da tarde, mas foi alterada pela CBF e o jogo agora será às 9 horas da noite do sábado. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, um abraço para você. Qual é o seu destaque, CH? Tudo bem, Júlio? Boa tarde a todos. 2 destaques. O meu agradecimento e a minha singela homenagem aos médicos. Hoje, 18 de outubro, é comemorado no Brasil o dia de São Lucas, que é padroeiro dos médicos. E hoje também é dia do médico no nosso país. Nosso agradecimento e respeito a tantos médicos que passaram e estão passando um momento de muita dificuldade, de muito trabalho nessa pandemia, que ceifou mais de 600 mil vidas no nosso país. Então fica aqui a minha pequena homenagem. E logo mais, 8 horas aqui na Band, tem São Paulo e Corinthians. É metal, esfregando e metal. E olha que é segunda-feira hoje, hein, Júlio? Carlos Batista. Tudo bem, CB? Um abraço para você. Qual é o seu destaque? Oi, Júlio, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Peguei os 3 últimos anos de Série B,
2020, 2019 e 2018, a parte de baixo da tabela, para saber o que é que aconteceu nesses 3 últimos anos e fazer uma análise daquilo que poderá acontecer com o time da Ponte Preta, que perdeu para o Náutico e está a 3 pontos da zona de rebaixamento. A Série B em 2020 teve como rebaixados Figueirense 39, Paraná 37, Botafogo 34 e Oeste 29. O Náutico se safou com 44. Pois bem, na 30ª rodada, 3 times estavam com 32 pontos. Paraná, Figueirense e Náutico. Botafogo e Oeste praticamente já estavam rebaixados. E tanto é que não escaparam. O Botafogo caiu com 34 e o Oeste com 29. E aí é o seguinte, o Náutico teve uma pequena arrancada nas rodadas finais e conseguiu escapar, deixando, portanto, lá o Figueirense. E aí caiu Figueirense, Paraná e Botafogo, além do Oeste. No ano anterior, no 2019, o Figueirense escapou do rebaixamento com 41 pontos. Os rebaixados foram Londrina 39, São Bento 39, Criciúma 39 e Vila Nova 39. Impressionante, os 4 rebaixados foram rebaixados com 39 pontos. Na 30ª rodada, após a 30ª rodada, o Londrina tinha 35, o Oeste tinha 35. E aí o Figueirense tinha 32 pontos. Conseguiu uma escapada, teve uma reta final ali um pouco melhor, né? Saltou de 32 para 41 e escapou. Mas Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova estiveram, portanto, rebaixados após a 38ª rodada. E em 2018, o Oeste conseguiu escapar com 46 pontos. O Paysandu caiu com 43, Sampaio Correia 38, Juventude 35 e Boa 30. Após a 30ª rodada, o CRB tinha 35 pontos, conseguiu escapar. O Sampaio Correia tinha 32, caiu. Paysandu 32, caiu. Juventude 32, caiu. E o Boa, 28 pontos, também caiu, ganhou apenas 1 ponto nas rodadas finais. O time do Boa, aliás, 2 pontos, ele tinha 28 e terminou com 30. Então, veja, nos 2 anos, 2020 e 2019, só teve uma troca após a 30ª rodada. Em 2018 não teve nenhuma troca. Os times que estavam na zona de rebaixamento, após a 30ª rodada, foram aqueles que caíram. A Ponte está fora da zona de rebaixamento. Isso dá um indicativo, ela tem que ficar preocupada apenas com relação aos 2 últimos anos. Porque teve uma troca e o time que fez essa troca estava com 35 pontos. Ou seja, estava exatamente aí, né, não com o mesmo número de pontos, mas na mesma posição que está hoje o time Ponte Pretano. Portanto, o risco é enorme de rebaixamento. A Ponte tem que se ligar. Júlio! Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joels Cardoso. É o time técnico comandado por Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Encontre aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem rede balançando. É bola! Com Regis dominando, tocando para Alan Vitor. Ele sai de dentro do círculo central. Arrancou, rolou. Vai para Bidu, dominou, cortou, virou. Regis vai fazer, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Na marca de 19 minutos passados, etapa final. Um contragolpe de manual mortal. Alan Victor puxou o contragolpe, rolou pela esquerda, levou para a linha de fundo o Bidu e fez o cruzamento no corredor. Entrou na área, Regis, pé canhoto, lado interno, bateu chapando, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez chuá! Regis, o artilheiro, faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Um golaço desde a estrutura da jogada, desde o início, no contragolpe espetacular até o toque final, para fazer um gol espetacular. Regis mandou no fundo do gol, a bola fez chuá! Regis, 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 camisa 78, ele tem o número nas costas, o ano que o Guarani foi campeão brasileiro. Regis, ele estufou a rede, fez o segundo do Guarani, amplia no Rei Pelé, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Bugre, Guarani
2, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você falou há pouco da plástica, Batista, então vamos lá, ó. A origem, com quem foi? Com o Regis. Quem finalizou foi o Regis. O Regis iniciou a jogada, caminhou com a bola, meteu no Alan Victor. Esse levantou a cabeça como se fosse um ponta e meteu no Bidu. Aí o Bidu falou, deixa pra mim, eu vou cruzar. Foi assim que o Bidu fez. Cruzamento no meio da zaga do CRB. E quem apareceu chapando? Regis. Um golaço do Rei Pelé, jogada trabalhada. Tem ali o dedo do treinador. Guarani na frente, 2-0. Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O Cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia. É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes. Júlio Nascimento. Atenção, torcedor, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 971021493. Estou aguardando aqui a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Fique à vontade para participar conosco. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Informações do Guarani chegando na Bandeirantes com Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio? Tudo band por aí? Também, tudo band. Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Jogadores retornaram às atividades já nesta segunda-feira. Para os atletas que não participaram do jogo lá contra o CRB, já um trabalho tático. Os outros que foram utilizados aí pelo técnico Daniel Paulista, um trabalho regenerativo. E a partir de amanhã, todo mundo trabalhando em full time, como a gente diz, pensando na partida de sexta-feira. Júlio, só para a gente repercutir agora com mais vagar, como fala Batista, gosta de falar com vagar, vamos ouvir aqui um trecho da entrevista do técnico Daniel Paulista, trecho esse que a gente ouviu pela manhã e agora para repercutir com um pouco mais de calma, até porque o inconformismo ainda está no semblante do torcedor do Guarani. O nosso sentimento aqui, não tenha dúvida, que é um sentimento de frustração pelo que foi o jogo, né, pelo desenho da partida onde nós tínhamos o placar em vantagem até quase os 30 minutos do segundo tempo.
controlávamos o adversário, que é um bom adversário, pela briga direta por essas 4 primeiras posições, jogando fora de casa. E, infelizmente, tudo mudou, né, a partir do primeiro gol do adversário. Especificamente desse momento que você fala sobre as substituições, o próprio Regis, o próprio Índio foram jogadores que pediram substituição, que não conseguiram suportar a partir daquele momento mais o desgaste da partida, porque foi um jogo muito intenso, de muita entrega, de muita pegada. E naquele momento, faltando 15 minutos, com 2-0 sobre o placar, nós já fizemos esse tipo de alteração em outras oportunidades, mas infelizmente hoje nós coletivamente falhamos nesses 15 minutos finais, nos desconcentramos, foram momentos onde o adversário, em algumas falhas que não podem acontecer, em momentos extremamente decisivos, o adversário encontrou o primeiro gol, a torcida cresceu, o adversário cresceu. Infelizmente, as alterações, os jogadores não conseguiram entrar num ritmo que a partida exigia, né? Infelizmente, isso acontece, né? Nós temos que sair daqui, lógico, com esse sentimento de frustração, que poderíamos ter conquistado a vitória pelo que a equipe jogou, pelo que a equipe produziu, pelo aquilo que foi o jogo, mas infelizmente, do outro lado, também tinha um adversário com qualidade. Infelizmente, hoje, nós saímos com esse empate, com sabor de derrota, mas que nos mantém na briga. Vamos continuar focados na próxima partida agora dentro de casa para fazer valer o manto de campo e a gente fazer uma análise, né, depois do resultado, depois do que acontece. Eu acredito que seja precipitado, né? Eu acho que da mesma forma que se tivéssemos ganhado, a equipe tivesse suportado os 15 minutos finais e tivesse buscado a vitória, talvez o comentário seria outro. Mas as alterações foram por um motivo maior, não foi uma situação que nós ali determinamos. O Regis sentiu o desgaste do jogo, o Índio em seguida também pediu substituição. Dentro das características de atletas que nós tínhamos à disposição, nós tentamos colocar o Tony, que era o único volante, mas é um volante de um pouco mais de ofensividade, tentando buscar um melhor passe, porque não tínhamos um homem com a característica específica como o Índio, de dar uma marcação, como ele vinha fazendo, ele e Bruno Silva, fazendo uma marcação muito boa pelo meio campo, e a entrada do Ronaldo especificamente para ganhar nessa bola aérea, mais um jogador de cruzamento de área, já que a equipe do CRB chegava em momentos desses de escanteio, bolas paradas, laterais colocados dentro da área, mas infelizmente as coisas não deram certo. Isso faz parte, lógico que nós assumimos a responsabilidade nesse aspecto, os jogadores também assumem a responsabilidade pela execução do que foi feito aqui, principalmente nesses minutos finais, que com certeza nos custaram essa vitória, que seriam extremamente importantes nessa busca pelo acesso, mas diante de todos os problemas ainda conquistamos um ponto e esse ponto tenho certeza que vai ser importante nessa caminhada final, já que agora a gente volta para dentro de casa, onde a gente tem que buscar fazer mais uma vitória. E nós avaliarmos um momento de substituição como responsável por aquilo que aconteceu, da mesma forma também que no contra o Londrina nós fizemos alterações e os jogadores que entraram foram muito felizes nos momentos que tiveram as suas oportunidades. Infelizmente, por uma necessidade, as alterações que nós fizemos dentro daquilo que a gente tinha disponível, foi sempre na intenção de, naquele momento, com 2-0 sobre o placar, uma equipe extremamente de potencial que enfrentávamos dentro da casa do adversário, com a presença de um bom público, mas infelizmente as coisas não aconteceram da maneira como a gente esperava. Nós assumimos essa responsabilidade do momento que nós atravessamos, levamos um ponto para casa, que poderia ser 3 pelo que a equipe produziu, mas vamos seguir trabalhando, focados aí no que a gente tem que melhorar, e hoje ficou uma prova que a gente não pode cometer esses erros, independente de esquema, independente de modelo de jogo, em 15 minutos finais, nós, em momentos extremamente decisivos, tomarmos os gols que nós, infelizmente, tomamos hoje, que tem que servir de muito aprendizado, de lição, que é uma equipe que quer buscar uma dessas 4 vagas de acesso, não pode cometer esses erros que foram cometidos aqui, principalmente quando você enfrenta uma equipe de qualidade como a equipe do CRB, de um poderio de atletas extremamente capacitados, atletas de muito potencial, uma folha de investimento extremamente importante nesse momento, e a gente vai seguir trabalhando, agora focar em cima do jogo contra
a equipe do Confiança, que é o que a gente tem que fazer e tentar buscar mais 3 pontos para crescer na competição novamente. Parte da entrevista, né, do técnico Daniel Paulista, né, tentando justificar as alterações, falando sobre o Regis, que o Regis pediu para sair, que o Índio pediu para sair, alterações que foram processadas, mas que no final não ajudaram a equipe do Guarani, Júlio. Perfeito, vamos debater aí sobre esse resultado do Guarani, né? Resultado ruim para a sequência do campeonato, porque o Guarani teve uma chance de ouro de ficar muito próximo do G4, todo mundo tropeçou, só o Goiás que não. E depois de abrir 2-0, claro que fica um gostinho amargo por esse resultado no jogo contra o CRB na sexta-feira, CH. Olha, Júlio, eu atentamente ouvi, até fiz algumas anotações, o que disse o professor Daniel Paulista, e ele não convence, né? A grande realidade é que as justificativas... Os jogadores têm culpa, evidentemente, a culpa não é só do treinador. Independente de quem entrou na partida, e ele fez uma grande confusão nas escolhas que ele fez, o jogador... sabe, nitidamente ou principalmente tem que ter postura, tem que ter um pouco de leitura de jogo, e nem faltava tanto tempo assim, né? Ele começou a mexer a 23 do segundo tempo, mas as mexidas que ele fez, vou repetir, os jogadores têm a sua parcela de culpa também, eu não acho que é só o treinador, e também não acho que o que foi produzido lá contra o CRB esteja absolutamente tudo não serve, tá tudo, não acho isso, sinceramente eu não acho. Eu vi um primeiro tempo bom, de razoável para bom. Ele ele escolheu de começo um time muito interessante, trazendo o Alan Vitor de começo. O time soube suportar, foi inteligente nos contra-ataques. Mas a hora que ele precisou do banco de reservas, ele não poderia ter feito o que ele fez. Falar depois, esse pediu ou aquele não aguentou. Mas isso não explica as opções que ele fez. Estava muito simples o que ele tinha que fazer no jogo, não é? Ele que vem fazendo um trabalho muito pontual, né? Ele troca centroavante por centroavante, extrema por extrema, lateral por lateral, centroavante por centroavante. Ele não faz essa mexida que ele fez no segundo tempo. Não sei o que deu na cabeça dele. Era muito simples colocar Andrigo no lugar do Regis, né? E por aí vai. Tinha que ter utilizado o Pablo no jogo. Não entendi por que ele não utilizou. Eu não entendi por que de novo ele colocou esse Maxwell para jogar. Eu não sei se é contratual isso. Aliás, precisava ouvir o presidente para perguntar para ele isso. O treinador não vai responder, né? Pode perguntar, ele não vai responder. Ele vai sabonetar, não vai responder. Porque não é possível um negócio desse, não é? O Daniel Paulista não é bobo e também não falta a ele inteligência. Ele sabe que se o Guarani subir é bom para ele. Ele não está querendo jogar e realizar um trabalho para ser derrotado. Evidente que não. Agora, essa insistência do Maxwell tem que ter uma explicação. Não teve um só jogo que esse moço não entrou e não comprometeu. E nessa partida o que ele fez praticamente no último lance do jogo foi uma barbaridade. E as substituições elas beiraram a barbaridade. O Guarani parou de jogar, veio para trás e o time da casa sufocou o Guarani. Então ele tem grande parcela de culpa sim nesse resultado. E não foi só esse, tá? Existiram outros. Mas como teve também bons momentos do próprio treinador, eu não quero fazer um tsunami em cima disso. Mas o que ele fez, ele jogou. O treinador do Guarani jogou 2 pontos na lata do lixo, porque o comando é dele. Se esses caras estão no elenco ou não, isso aí é uma outra discussão, para um outro dia. Sobre o jogo contra o CRB, o jogo estava na mão do Guarani. Na mão. Então tem problema de execução, tem problema comportamental, e o treinador está lá para isso, para saber, no momento de decisão, no momento que ele tem que administrar o resultado, com quem ele pode contar. Ele escolheu tudo errado. Tanto é que o time caiu de bico depois do início das mexidas no segundo tempo. Eu lamento muito. Tem muito campeonato ainda pela frente, mas as chances elas vão ficando cada vez menores. Quando você perde uma oportunidade destas,
contra um adversário que briga pela mesma coisa que você está dando de bandeja. O Guarani deu de bandeja uma situação para o CRB. O empate foi melhor para o time da casa, apesar de jogar em casa, pela pontuação, pela situação. Porque em condições normais, a gente estaria aqui elogiando o time. Olha, empatou fora de casa. Só que restam 8 jogos para o campeonato terminar. E o Guarani agora, se eu não estou enganado, abriu 5, né, Júlio? É isso, né? 4. Deixa eu abrir. 4? Isso. 4 para o G4. Poderia estar 2. 2 e 3 para o terceiro colocado. Porque quem está em cima na tabela, todo mundo perdeu, com exceção do Goiás, que ganhou. O restante, todo mundo tropeçou. Era a rodada que o Guarani queria. O Guarani ganhasse, estava hoje com 48 e o CRB com 47. Estava na frente do CRB e na frente do Vasco, que agora passou o Guarani por número de vitórias, que tem o mesmo número de pontos, 46. Então, é nessa hora que a diferença de quem vai subir ou não acontece. Vê o Vasco. Vê se o Vasco dá vacilo. Tá com 46, já entrou no bolo. Tem alguém que tem dúvida que a camisa do Vasco agora vai pesar? Alguém tem essa dúvida? Ninguém tem. E saiam da frente porque o time da Colina vai atropelar. E vai mesmo, E vai mesmo. Porque na hora da decisão, os caras não derrapam, não patinam, eles vão para dentro. E eu tô falando desse negócio de ir para dentro, agora tô falando do time, da capacidade individual dos caras. Quando tem a decisão, você tem a oportunidade de levar um time do tamanho do Guarani para a primeira divisão, você tem que sair atropelando, você não pode dar vacilo como o Guarani dá. E o Guarani deu vários vacilos ao longo do campeonato. Não foi um avião, como diz o profeta, não cai por um motivo só, por uma causa só. O Guarani está patinando contra times do G4 desde o começo do campeonato. Essa é a diferença. Por isso que é difícil a gente botar fichas e falar, não, vai subir. A gente quer que suba. A gente gostaria, deseja que vá bem. Mas a hora do vamos ver, vocês verem o que acontece. Você acha que pode o Bidu tomar o drible que tomou? E o Bidu que teve uma participação ofensiva importantíssima no jogo, como sempre. Ele é um desafogo importante pela sua categoria. Não pode o seu Maxwell fazer aquele pênalti imbecil que ele fez no final do jogo. Não pode o treinador fazer o que fez da partida. Uma coisa simples, trivial. O cara se atrapalha com uma situação. Acho que nem ele estava acreditando que o time dele estava ganhando fora de casa de 2-0. Só pode ser essa explicação. Porque ele quer ganhar como todos nós gostaríamos que o Guarani ganhasse. Então eu lamento muito, mas para mim o Guarani jogou na lata do lixo 2 pontos e o principal responsável é o seu comandante, o seu treinador, Júlio. Perfeito, deixa aqui atender também os nossos ouvintes pelo WhatsApp, já o Batistão vai falar, né, da opinião dele também sobre essa sequência do Guarani de empate fora de casa, né, um jogo, uma oportunidade que o Guarani teve aí de se reaproximar do G4 e o Guarani dos últimos 5 jogos venceu só um, né, dos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, justamente a vitória na penúltima rodada. Os nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, boa tarde, equipe Band, esse técnico do Guarani é mentiroso, ô louco, calma aí. Só diz que assume, mas não assume nada. Vive fazendo substituições erradas, só que dessa vez foi pego pela mediocridade nas substituições. É o Caio do Jardim Chapadão, mandando aqui a opinião dele, bem bravo, né, inclusive. O Marquinhos saberia dizer se o técnico do Guarani está na Berlinda? Pergunta aqui o Robson Oliveira sobre como tem sido a reação dos dirigentes do Guarani com a situação do Daniel Paulista, Marquinhos. Júlio, no estádio Brinco de Ouro não se fala, pelo menos até agora, em qualquer tipo de mudança de comissão técnica, Júlio. O Álvaro Gurgueira, o Guarani tem condições de classificar. Acho que o erro foi colocar o Maxwell. Por que vocês não chamam a torcida para o próximo jogo? Se o resultado foi péssimo, imagine... o Álvaro aqui tá fazendo... Ele termina o comentário dele aqui com provocações, enfim... Mas o Guarani tá na briga, isso é um fato. E não é a nossa obrigação chamar ninguém para nenhum estádio. Mas eu acho que a torcida do Guarani tem essa consciência que o jogo contra o Confiança é uma grande chance para o Guarani. Porque o Confiança é um time que tá numa situação muito delicada, não tá jogando bem, né? Aliás, está jogando bem, né? Vem de 2 vitórias consecutivas, tentando reagir
nessas últimas rodadas, né? Eu vi um pouquinho do jogo do Confiança contra o Avaí. Foi um jogo muito interessante, né? O time sergipano tem, de fato, mostrado um futebol diferente do primeiro turno, mas de um lado a gente está falando de um time que quer subir e de outro lado de um time que está tentando não cair. Jogando em casa, no Brinco. O Guarani precisa pensar só em vitória, né? Qualquer resultado que não seja vitória não será admissível para o Guarani se o objetivo, repito, for esse mesmo do acesso. Se o Guarani não vencer na sexta-feira, eu acho que vai ficar numa situação muito, mas muito difícil para subir. Não há dúvida, você tem toda a razão. Aliás, a situação já é difícil há algumas rodadas, porque nesse momento já tinha que estar no G4. Neste momento, faltando 8, para administrar, porque agora tem que ganhar 6 em 8. É muito difícil, Júlio. Só que como tem muito time, como o campeonato está equilibrado, e tem muito time tropeçando, e a coisa está muito igual, a gente continua alimentando uma situação. Mas eu sei, você sabe, o torcedor também sabe, né, que não vai ser fácil. O Guarani na sequência tem o Confiança, o Sampaio Corrêa e o Vasco. Eu tenho certeza que nessas 3 partidas o futuro do Guarani vai tá traçado. Não precisa nem chegar mais para frente. Em 3 partidas tem que matar o Confiança, com todo respeito, Sampaio Corrêa, e tem que ganhar do Vasco. Tem que ganhar 3 jogos na sequência. Pá! Ganhou os 3, aí muda de figura, porque aí cresce. Aí fica grande, fica com moral. Aí, faltando 5 rodadas, o Guarani tem 46 mais 9, vai a 55, faltando 5 jogos. Aí o bicho pega. Aí a camisa do Guarani tem peso. Então, é o grupo que tem que responder. Não sou eu, não é você, é o grupo que tem que responder. O CRB não estava bem na competição, o Guarani não foi lá e não encarou. Se não fosse as bobagens do treinador, tinha vencido a partida. Já estava com 48. Então, não é impossível, é difícil pelo percentual. Matematicamente, isso historicamente, você trazer 10 anos do campeonato para trás, você vai perceber que nesse momento do G4, historicamente, tá? Isso não é opinião. Isso não é opinião do Carlos Henrique. É constatação do que aconteceu. Nos últimos 10 anos, dos 4, faltando 8 rodadas, só um ano modificou um time. O resto não modificou. Então, isso é o que o campeonato diz, a história do campeonato. Tem alguns que acham isso irrelevante, tem alguns que acham relevante. Eu não desprezo, não. Eu acho que tudo tem um momento. Então, o que o time está apontando para a gente? Insegurança. O Guarani está conversando com o seu torcedor de maneira insegura. Você não ouve o treinador falar em acesso, você ouve? Pega todas as coletivas aí. É sempre um trabalhinho, porque nós precisamos aprender. Que mané aprendeu, Daniel Paulista? Você é técnico do Guarani Futebol Clube. Aqui não tem. Esse negócio de aprendizado você guarda para você. Para a torcida você tem que dar satisfação. Satisfação. Porque o Guarani Futebol Clube, ele não entra na Série B para disputar campeonato. Ele entra para subir. Ele entra por título. Então, como ele é um bom treinador, mas ele é ainda um aprendiz, ele está no começo da carreira dele. Ele tem que entender algumas coisas. Resta saber se ele tem um dirigente para chegar nele e falar: companheiro, como é que é o negócio? Como é que funciona o negócio aqui? Aqui funciona assim, 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 assim. Historicamente, você deve conhecer a história, né? Tenho certeza que sim. A história do Guarani é assim, ó, assim, 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 assim. Então, quando você vai para uma partida, e ele foi para ganhar o jogo, mas ele tinha a oportunidade, quando ele teve que mexer no time, não de jogar o time para trás, de continuar sendo incisivo para fazer o 3º gol. Ele não tinha que se defender. Tudo isso é uma coisa só, explicando pontuação, projeção, é vontade. Pois é, daqui a pouco o CH vem para continuar aqui o comentário dele. Só para falar um pouquinho sobre matemática, né? O CH falou agora um pouco sobre 6 vitórias. Com 6 vitórias é 100% garantido. O time chegaria a 64 pontos. A pontuação nessa temporada está um pouco inferior. E mais, os especialistas apontam aí que para o Guarani subir, dos 8 jogos restantes, 5 vitórias, 1 empate, descartando apenas 2 jogos. Essa seria a matemática
para que o time consiga o acesso e chegue aos 62 pontos. Na matemática do Tristão Garcia, 62 é quase certo que o time subiria. Então, 5 vitórias e um empate, o time precisaria de 16 pontos. Ou então, como o CH disse, né, o caminho da matemática garantida das 6 vitórias. E aí o time também estaria confirmado na elite do Campeonato Brasileiro. É complicado, né? Complicado. Não é fácil. Mas é claro que o torcedor está aí acreditando, né? Confiando que o time vai dar uma resposta nesses últimos jogos, nessa reta final. Seguindo aqui com as mensagens, o acesso é totalmente possível, eu acredito. Manda aqui o Mineiro. Júlio, com o Daniel Paulista, temos 2 certezas, que não cai e não sobe. Então o Guarani poderia trocar de técnico para dar um chacoalhão. Com outro técnico ainda poderíamos subir. É o Robson Oliveira. Quilombo Grino, gente, pelo amor de Deus, para a gente ficar fazendo matematicamente com esse professor Pardal, o Guarani não consegue nada. Manda aqui o nosso ouvinte, o Leonardo Montanher. O Guarani não vai subir. Luiz de Toledo, Paraná. O Júlio Nascimento, o Guarani perde pontos quando não deve. Aí o Daniel vai explicar que o que ele fez, Maxwell joga muito mal. Nem o Tony então nem se fala. Tinha Pablo, outros jogadores para entrar. Manda aqui o Luiz de Toledo. Boa tarde, Júlio. O Confiança vai ganhar fácil do Guarani. Eles conhecem a mediocridade do nosso técnico e virão pra cima. Acorda, Moisés. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Tá falando que conhece porque o técnico Daniel Paulista era do Confiança. Boa noite, Júlio. E da infantilidade do Bidu na marcação? Ninguém vai falar nada. O Tocão manda aqui sobre o Bidu. Boa tarde, amigos da Band. Parabéns, diretoria omissa. Insistiu com esse cara que em jogos grandes vai com 2 ou 3 fraldas. Ou seja, estamos fora. Júnior do Flamboyant. Senhores, fora a zaga e o Andrigo, qual outro reserva com condições de entrar e dar conta no Guarani? Pergunta aqui o Adriano. Deixa eu saber também aqui... O CH tá comigo ainda, o Joelson? O CH só cortou o finalzinho do seu comentário aí, só pra completar o seu raciocínio. E eu só completei aqui, viu, CH? Tomei a liberdade. Você citou aí as 6 vitórias, né? Que é o acesso garantido na contra os matemáticos. E dei aquele outro caminho, né? Do Tristão Garcia de 5 vitórias e um empate, descartando apenas 2 jogos para essa reta final do Guarani. É por aí, Júlio, é por aí. Matematicamente tem chance, é pequena a chance, mas existe, tem que continuar lutando, jogo a jogo. E tem que engatar 3 vitórias aí. É muito difícil isso acontecer, mas é a única maneira do Guarani terminar essa Série B com condição de igualdade para brigar com quem está lá em cima. Senão fica muito difícil. Restam 8 jogos, tem que vencer 6 em 8. E se você engata 3, você nas últimas 5 tem que ganhar 3 também. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que ser jogo por jogo, Júlio. Maravilha, Valdemir Gomes, um abraço para você. Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Quero ouvi-lo também sobre essa situação do Guarani. Torcedor muito chateado com o Daniel Paulista depois desse empate contra o CRB. Abraço pra você, amigo. Um abraço pra você também, Júlio. Um abraço pros amigos da Bandeirantes. Não é pra menos, né? A grita é geral, né? A chiadeira é geral contra o treinador, mas eu acho que agora não é momento nem de se cogitar troca de treinador, não tá nos prognósticos, seria uma loucura. Seria uma irresponsabilidade, acho que ele foi infeliz, mas ele tem muito crédito. A gente criticou pontualmente, aconteceu, eu o responsabilizo sim pelo empate, pelos 2 pontos que o Guarani deixou de somar, mas é lógico que também temos que responsabilizá-lo pelos êxitos alcançados até agora, e o Guarani está a 4 pontos do 4º colocado. Portanto, está rigorosamente dentro da briga. Como tem confronto direto para lá e para cá, o Guarani depende só dele. Tem que ganhar os jogos. Não é aquela, ele tem que ganhar 6, empatar 1, mas ele depende... Não depende de nada, ele depende só dele. Mas e se o outro que está 4 na frente também ganhar? Não, mas vai ter confronto direto e um tira o outro. E o Guarani tem confronto direto também com equipes que estão à sua frente. Então... depende só dele. Ganhando aí, não é fácil? Não é fácil. Mas é impossível? Não é impossível. Então passou, gente. Chiadeira, naquele momento do jogo.
na adrenalina do jogo, não é? Eu comentei a partida aqui ao microfone da Bandeirantes ao lado do Gleger, e realmente não deu para entender. Ele foi muito infeliz, ele teve uma leitura equivocada daquilo que estava acontecendo, porque o jogo estava ganho. O Guarani não corria nenhum risco. Não é aquele jogo que você está ganhando, mas está tomando sufoco e tal. Não. Torcida do CRB, nós flagramos na transmissão da TV, a torcida do CRB estava indo embora para casa. O time já tinha entregado a rapadura. Já estava conformado com a derrota. Mas as alterações dele foram péssimas. Péssimas. Ronaldo Alves, que é um zagueiro no lugar de um volante. Aí um volante no lugar do meia, que era o melhor jogador do time. Pediu para sair, não pediu para sair. Isso tudo é muito pequeno. Se não ia dar para o Regis, aguenta mais 10 minutinhos aí. Vai para o sacrifício. Depois vem com o Andrigo no lugar do Regis. Simples assim. O Índio, mas não tinha volante no banco. Então ele usaria o Tony, que acabou entrando. Mas o Índio, aguenta a mão, você está bem no jogo hoje. Você é muito criticado e hoje você está bem no jogo. Segura o samba aí mais 8, 10 minutinhos, até começarmos aí a beirar a casa dos 40. Aí ele tinha o Pablo, que faz essa função aí por dentro. Tranquilo. E o Guarani estava com o terceiro gol na mão, porque o CRB ia para cima do Guarani, mas não produzia nada. Estava neutralizado, estava dominado e estava dando espaço para o contra-ataque. Com as alterações feitas, acabou o contra-ataque. O Guarani não foi mais nenhuma vez. Ele veio para trás. Ele trouxe o CRB para cima. Então, tudo isso nós já falamos. Ele errou, ponto. Errou. Como pode acertar e sair consagrado no ombro da torcida na partida próxima aí, que será contra o Confiança no Brinco. Sexta-feira esse jogo, né? Então, acabou. 180 minutos, foi embora. Jogou sim os 2 pontos na lata do lixo, mas agora é para frente e pro alto. Agora é seguir em frente, agora é seguir adiante e ganhar do Confiança e aguardar mais uma rodada tão positiva como foi essa, onde ele, Guarani, não se ajudou. Mas os outros, exceto o Goiás que ganhou, ninguém ganhou. Todo mundo ajudou o Guarani, mas ele não se ajudou. Mas acabou, pronto. Semana cheia aí de treinamento, fazer uma bela partida contra o Confiança e continuar rigorosamente na briga. Ele foi mal? Foi mal. É um ser humano, errou. Mas ele também é responsável pelos 46 pontos que o Guarani tem na tábua de classificação, gente. Já com o primeiro objetivo alcançado há muito tempo, que é o de permanência. Ele tem o crédito dele, ele tem a qualidade dele. E ele errou. Agora, ele tem esse direito. Não pode, né, ter uma recorrência aí de uma leitura tão equivocada nas próximas partidas. Tem na hora de falar que dizer, não, realmente, eu pensei uma coisa e não deu certo. Assuma e pronto. É mais bonito, né, do que ficar se reportando as alterações que ele fez no jogo passado contra o Londrina. Mas lá deu certo. Lá também já passou. Já está na gaveta. Os pontos já estão conquistados. E o resultado já está consolidado. Fim de papo. Agora é apoio total, presença da torcida, empurrar o time para cima do Confiança. Aparentemente um jogo mais fácil, mas o Confiança também está aí com a corda no pescoço, na iminência de cair. Então isso agrava, acaba transformando de novo o jogo num jogo de risco. E esse o Guarani não pode nem pensar, a exemplo do que eu falei aqui contra o Londrina, qualquer resultado que não a vitória é tragédia, empate é tragédia, derrota é tragédia ao quadrado. É isso. E ponto, acabou. A chiadeira já aconteceu? Já aconteceu. Ele já sentiu o bafo da galera no cangote? Já sentiu. Já constatou aquilo que pode acontecer se ele der uma nova bobeira? Já constatou. Já viu que a barra é pesada? Já viu que a barra é pesada e que veio uma avalanche para cima dele. Pronto, agora apoio. Ele precisa de apoio, ele e Daniel Paulista. O time também. E ganhar do Confiança e aguardar uma rodada favorável e
o que passou, passou. Já foi. Não adianta agora ficar potencializando demais, tumultuando ainda mais a cabeça do cara, deixando um ambiente pesado. Não, agora é deixar leve, apoio e jogar com o time na próxima partida. Muito bem, aqui só para fechar aqui com algumas das últimas participações. Júlio, equipe Band de futebol tem alguns compromissos. Tony Maxwell. Será que tem ameaças contra o Daniel Paulista? Algo contratual para colocá-los? Porque não rendem ao clube. Roberto Japonês. Não tem não, Roberto. São convicções, às vezes, bem questionáveis dos técnicos, né? Todo técnico tem sempre aquele jogador que sempre coloca e não é consenso. É a ordem alienígena, viu, Exatamente, Júlio? Mas não é nada contratual, não. É por isso que a gente tem que... Por isso que o técnico ele tem uma responsabilidade, né? É por isso que existem demissões. Mais até do que se deveria existir. Eu particularmente, tenho falado isso aqui há um certo tempo. Eu acho que dificilmente funciona você ficar trocando técnico toda hora. Dificilmente. E no futebol campineiro esse histórico ele é ainda menor. Então é claro que o torcedor está aí no ápice da sua raiva, né? Com esse resultado, chateado com essa vitória que escapou contra o CRB na sexta-feira, mas eu não tenho tanta convicção assim não que mudar técnico funciona no meio do campeonato numa reta final. Mas enfim, respeito a opinião dos torcedores aqui também. O Carlos Cavalcante, boa tarde. Já que o Guarani não quer subir, deve ser isto que Será que o Guarani não quer subir? Deve ser isso que o treineiro se referiu ao dizer motivo maior. Então tem que perder para quem está na zona de rebaixamento. Não entendi a mensagem do Carlos Cavalcante. O Vini Covid. Vale a pena discutir a existência ou não do pênalti? Por exemplo, o Maxwell estava olhando a bola quando o atacante colocou o pé. Mais mensagens aqui. Eu ouvi falar que o Maxwell arrebenta nos treinos. O Álvaro escreve aqui: o elenco é bom, mas o técnico é fraco. A diretoria precisa parar de apostar em treinadores. Esse time nas mãos de um técnico experiente era acesso. É o Nivaldo, Jardim Olina, sempre ouvindo a Bandeirantes. Tony e Maxwell não precisam mais jogar esse campeonato. Se for no brinco colocar os dois, a vaia vai ser grande. Ao Guilherme Macedo. Carlos Batista também comentando sobre esse resultado do Guarani. Torcedor muito chateado, né, Batistão, com esse empate depois de uma boa vantagem de 2-0 ao longo do jogo em Alagoas. Assim, o empate fora de casa, né, Júlio, é um bom resultado. Não há dúvida com relação a isso, principalmente num time que está disputando aí a ponta de cima. O problema foram as circunstâncias que esse empate aconteceu. Na entrevista coletiva, o Daniel Paulista falou: mas antes do jogo, se alguém perguntasse se o empate era bom, todo mundo ia falar que sim. Mas é lógico, antes do jogo, todo mundo ia falar, até eu falei que o empate não podia ser descartado como um resultado bom. Não era ótimo, evidente, né? Porque o ótimo era a vitória. Então o Daniel Paulista, ele se perdeu no jogo, nas alterações. Ele foi do céu ao inferno. Ele costurou bem o time, ele armou uma trajetória de que realmente acabou levando vantagem em cima do adversário, o plano tático, a estruturação para enfrentar um adversário perigoso. E ele tinha, até faltando 15 minutos aproximadamente, até os 32 do segundo tempo, ele estava muito mais próximo de fazer o terceiro, como falou o Tigrão na transmissão, do que de tomar algum gol. E aí ele tomou um gol exatamente pelas modificações totalmente esdrúxulas. Se o Regis não tinha condição, e o ouvinte aí, o Cavalcante, falou, ele falou de um poder maior e está achando que o time não pode subir. Eu não entendi dessa maneira. O que ele falou de uma força maior é sobre a questão física. Não estávamos lá, né? O nosso repórter não estava lá, não tem acesso. Então nós temos que dar crédito à palavra do treinador. Ele disse que o Regis não tinha condição de continuar, pediu para sair, o mesmo aconteceu com o Índio. Mas veja, se ele não tem o Regis para continuar no jogo,
tira o Regis, coloca o Andrigo, pô. Não consegui entender o que ele tentou fazer, é um negócio absurdo. O Tony já mostrou que não tem condições. Ele é bom jogador, veio da Ferroviária porque mostrou serviço lá, mas no Guarani não funcionou, ué. Não adianta insistir com essas peças. E aí tira um volante para colocar um zagueiro, quer dizer, puxou o adversário para cima e depois ele acaba arrebentando de vez com o time, colocando o Maxwell. Uma paixonite aguda por esse Maxwell que não faz absolutamente nada. E aí ele se defendeu, né? Tirou dele da reta. Ah, mas em outras partidas já fizemos isso. Contra o Londrina fizemos isso. O Londrina, você pega a tábua de classificação e com o CRB, a diferença é absurda, né? Então não dá para fazer uma comparação. O Guarani jogando em casa, nesse jogo contra o CRB jogando fora. Então o remédio aplicado na partida contra o Londrina não servia para a partida contra o CRB. Entretanto, ele aplicou o mesmo remédio e acabou se dando mal. E também a questão aí do Maxwell, se ele queria aplicar o mesmo remédio que aplicou contra a equipe do Londrina, então colocasse o Pablo, pô. Por que não colocou o Pablo? Aí vem esse negócio de recomposição. Não, mas a recomposição, quem é que aconteceu? O pênalti é discutível? Acho que pode até ser, porque é a interpretação. Mas houve imprudência do Maxwell dentro da área. O jogador do time do CRB não ia fazer nada, absolutamente nada, o Guilherme Romão. Ele estava de costa pro gol. O que queria fazer lá dentro da área o Guilherme Romão? Nada. Não ia fazer absolutamente nada. Houve imprudência do jogador do Guarani em dar um pontapé daquele jeito, podendo pegar, evidentemente, o adversário, que foi o que aconteceu. E aí o árbitro, com o auxílio do VAR, marcou o pênalti. Então foram 2 pontos jogados na lata do lixo que podem, como disse o Regis na entrevista, no final da partida vão fazer falta sim, e o Guarani se complica. Tem agora aí 8 jogos para fazer na competição, 4 em casa, 4 fora, ele tem que ganhar 6. Vai ganhar 6? Pode ser que sim. Mas por aquilo que ele vem fazendo até agora na competição, é difícil imaginar de que ele vai conseguir, né? 2 vitórias fora de casa e as 4 em sequência dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. De qualquer maneira, pelo menos nesse aspecto, o técnico tem razão. O Guarani continua na briga, matematicamente tem chance e vai mais do que nunca precisar aí de que o técnico consiga abandonar a linha de comunicação com a ordem alienígena e começar a fazer aquilo que ele efetivamente sabe fazer, que é montar o time, a montagem do time. O que arrebentou ele foram as substituições. Então, se ele não tivesse mexido no time, nenhuma alteração, e continuasse daquele jeito com o mesmo time, dificilmente ele tomaria um gol. Não é um empate não, hein? Dificilmente ele tomaria um gol. E se ele tivesse feito as alterações corretas, duvido que o Guarani perderia o jogo. Ou empataria, pelo menos. Muito bem, Marquinhos. Daqui a pouco você volta com mais do Guarani, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 6h04. Agora em Campinas, você pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando sobre a Concede. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com a papelada, o pedido no INSS, o negócio está complicado lá. Procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agenda uma consulta aí hoje mesmo pelo WhatsApp, né? Você manda mensagem e depois o pessoal vai entrar em contato com você para marcar a reunião. 99-100-6609. 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um café com o pessoal lá no escritório que fica na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Repito o endereço, Avenida Francisco Glicério,
1411. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Repito o WhatsApp, 99-100-6609. 99-100-6609. Concede. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração a ser mais forte. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hoje tem majestoso clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi, com transmissão da Bandeirantes. Ulisses Costa vai narrar. O São Paulo de Rogério Ceni vai a campo com o Thiago Volpe, Orejuela, Arboleda, Léo e Reinaldo, Gabriel, Igor Gomes, Gabriel Sá de Benítez, Luciano e Caleri. Já o Corinthians de Silvinho está pronto com Cássio no gol, Duqueiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos, Cantijo, Juliano, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Gabriel Pereira e Roger Guedes. Quem apita o jogo é o gaúcho Leandro Pedro Voaden, com Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul, no árbitro de vídeo. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com um pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. São 18h09 em Campinas e aqui no Bandeirantes Esportiva quero falar com você que está construindo ou reformando, você que vai trocar o piso da sua casa. Faça um orçamento com a Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas.
Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7. E tem também no Jardim Rosolém, na Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse o site rosepisos.com.br, tá tudo lá. Inclusive, se você não pegou aí os endereços, dá uma consultada, veja lá no site e também telefones para fazer o contato. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco. Vamos lá com informações da Ponte Preta. Antônio Lupe está chegando, atualizando informações da Macaca nesta segunda-feira. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Uma segunda-feira ruim para o torcedor da Macaca, que voltou ao Majestoso depois de mais de 500 dias, só que não viu uma vitória da Macaca. Viu um bom desempenho no primeiro tempo da equipe, mas no final do jogo, a vitória de virada do Náutico pelo placar de 3-2. Resultado que colocou fim a uma sequência positiva de 8 jogos da Ponte, jogando no Moisés Lucarelli. Nesses 8 jogos, foram 6 vitórias e 2 empates. E o Náutico termina com essa sequência de invencibilidade da Ponte Preta e, pior, faz ligar o sinal de alerta no Majestoso, até porque a Ponte Preta, com a derrota, está na 16ª colocação com 34 pontos. O Londrina, e abre a zona do rebaixamento, tem 31, ou seja, 3 pontos apenas de diferença que a Ponte tem para o primeiro time dentro do Z4. Lembrando que essa diferença já foi de 6 pontos. E agora a Macaca vai até Belém do Pará, no próximo domingo, 4 horas da tarde, tentar a sua segunda vitória como visitante na Série B contra o Remo, que também corre aí um certo risco, até porque tem 38 pontos na tabela. Porém, o técnico Gilson Kleina, que hoje já iniciou o trabalho visando o duelo contra o time do Belém do Pará, falou a respeito dos erros que a Ponte cometeu, principalmente os erros defensivos, que acabaram com a derrota da Ponte para o Timbu por 3-2. É claro que a gente tem que corrigir isso, né? Eu entendo que os erros, né, foi muito mais propiciado por nós, né? Uma situação que nós estávamos bem postados, um momento, eu acho que o terceiro gol ali, né? Que é uma situação que nós sabíamos que o Náutico tem uma bola parada muito forte, nós estávamos neutralizando, mas o que faltou em algumas situações foi a tomar decisão. Um primeiro gol, nós perdemos o confronto, perdemos o duelo no rebote, mas a área estava montada. Infelizmente nós erramos na trajetória da bola do adversário e tomamos o gol de empate. O segundo, uma bola que o goleiro quebra, né, em direção ao Jean, não estava bem postado para ele não dominar, dominou sozinho e enfiou a bola. E o terceiro, uma bola que faltou comunicação, né? Era para avisar que a bola era sem escanteio, e aí eles bateram o escanteio rápido. Então eu sempre corrigi isso. Faltam 8 jogos, a gente precisa buscar um jogo de cada vez, mas a gente precisa pontuar, né? Fazer as vitórias. Então já segunda-feira a gente corrigir, vamos linkar, né? Vamos fazer um resumo aí desse jogo, fazer um vídeo para que a gente pode, como você falou, minimizar mais esses erros aí, porque ao meu ver, né, a equipe estava fazendo um grande jogo. No último treino antes do jogo contra o Náutico, o técnico Gilson Kleina trabalhou e muito a bola parada defensiva. Porém, o Náutico marcou o gol da vitória justamente nesse fundamento. O treinador da Ponte fala se houve erro de posicionamento na hora da cobrança ou algum outro equívoco na jogada. Que nós demoramos para montar a linha.
né? O Náutico pega a bola, coloca, nós fizemos uma marcação que dificultou bastante a ação, tanto é que o Jean ficou irritado, ele só bateu rápido porque nós tínhamos colocado o Richard nessa bola, que ele bate muito fechado, e depois nós colocamos o Iago. Só que quando a gente faz uma marcação mista, eu ainda não vi, mas eu acho que nós não conseguimos fazer a marcação no zagueiro que chega, tanto é que ele atropela, né? Acho que quem tiver ali, ele colocou essa bola no segundo pau. Para mim, o grande erro nosso foi uma comunicação, né? A gente já montar a área, atenção que a gente vai chegando de trás, coisas que a gente sempre trabalha. Ontem, quem vivenciou, a gente trabalhou demais essa situação, eliminamos muitas jogadas que eles têm, que a hora que é 2-1, 3-2 e a bola direta do Jean. Então, infelizmente, a gente toma o terceiro gol numa jogada que nós já sabíamos, era uma jogada cantada, uma coisa que nós treinamos. Eu acho que faltou para nós, foi uma concentração, uma montagem da linha rápida para que não tivesse esse tipo de problema. Foram 30 finalizações da Ponte, sendo 11 no gol adversário. Porém, isso foi insuficiente para a Macaca conquistar os 3 pontos. Kleina também pontua quais os erros a equipe cometeu para perder a invencibilidade de 8 partidas no Majestoso. Nós estamos fazendo um grande jogo, né? Eu acho que os nossos erros, nós propiciamos, né, os gols do adversário. Eu acho que nós colocamos o adversário no jogo. A verdade é essa. Tanto é que todos os gols que aconteceram, nossa equipe estava com uma linha montada, mas sempre nós posicionamos de uma forma errônea, tivemos uma tomada de decisão que faltou comunicação. Praticamente o primeiro gol de bola parada nós perdemos o duelo, o terceiro gol foi de bola parada que nossa equipe demorou para montar, e aí a concentração tem que estar chamando ali o foco de todo mundo. Eu acho que é isso que nos custou hoje esse resultado, um pouco mais de atenção, fazer valer. Nós sabíamos que era um jogo difícil e trabalhamos, né, em cima disso, conseguimos neutralizar pontos fortíssimos do Náutico e colocamos um volume, né? Nossa equipe ela foi impositiva praticamente o tempo todo, mesmo nós na frente, nós não queríamos que abaixasse as linhas, porque nós sabíamos que a equipe do Náutico ela gosta da bola, ela gosta da posse e ela tem alguma forma de jogar. Hoje ela mudou um pouquinho, trouxe depois o Jean para tentar armar, depois ele empurrou o Jean, mas infelizmente nós deixamos ele livre no momento errado e é onde que ele encaixou o segundo gol e ali meio que desequilibrou, tanto é que tomamos o terceiro. Tivemos chance de ter empatado, ter ampliado, mas é isso. Acho que nós criamos, continuar com essa criação, porém melhorar a nossa percepção de concentração na linha, no último terço defensivo e também melhorar nossas finalizações que eu acho que nós criamos para fazer mais gols. Com a derrota, a Ponte volta a ficar ameaçada pelos times que estão dentro do Z4. São apenas 3 pontos de diferença para o Londrina, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Depois de uma derrota em casa e sofrida, o treinador fala do trabalho emocional que será feito até o jogo contra o Remo no próximo domingo, no norte do Brasil. Essa semana, claro que a gente vai trabalhar em cima disso. Segunda-feira já conversar, já passar a confiança, claro, corrigir, cobrar. Tem alguns erros assim que a gente não pode cometer. Eu acho que tem situações que a gente tem que optar pela melhor decisão, optar pelo melhor passe, melhor posicionamento. Mas enfim, também não dá pra tirar a confiança. A gente vinha de 9 jogos muito forte aqui dentro, acho que a gente resgatou isso. Ao meu ver, o desempenho foi muito forte, infelizmente o resultado não aliou isso. São 4 jogos sem vencer, mas é bom salientar, né, que o VAR também tirou uma vitória nossa concreta contra o Vila Nova. Eu acho que isso tem que lembrar sempre. E vamos trabalhar. Esses 8 jogos, a gente sabe, é uma preocupação que a gente sempre tem, a gente sempre trabalhou nesse limiar, mas que a gente possa fazer a pontuação, também torcer que os resultados aí mantenham essa diferença de pontos, mas temos que viver um jogo de cada vez. A gente sabe que vamos preparar para jogar contra o Remo, tentar pontuar lá fora para tentar ganhar aqui em casa, que venham os confrontos, e espero que a equipe ela tenha essa melhora, mas sem sombra de dúvida o lado emocional vai ser trabalhado para recuperar a confiança nessa semana. Bom, esse então o técnico Gilson Kleina, e esse trabalho emocional já começou hoje no período da manhã, onde os atletas da Ponte Preta se reapresentaram no CT do Jardim Olina, iniciaram a preparação para o duelo contra o Remo, domingo 4 horas da tarde no Baenão, em Belém do Pará.
A Ponte tem 2 confrontos diretos, né? O Remo, que tem 38 pontos, ainda briga aí por essa questão da parte de baixo da tabela no próximo domingo. E depois a Ponte tem um confronto importantíssimo em casa contra o Vitória no sábado, dia 30, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. Contra o Remo, a Ponte vai em busca da sua segunda vitória como visitante. Venceu apenas uma vez contra o Operário, placar de 2-1 lá em Ponta Grossa. Portanto, semana cheia de muito trabalho até que o técnico Gilson Kleina faça todos os ajustes, principalmente com alguns atletas que não ficaram à disposição em relação ao jogo contra a equipe do Náutico. O Fecim, que já terminou a transição, não ficou no banco, mas treina normalmente e deve ganhar aí ritmo, né, para o duelo contra o Remo. A mesma situação também para o Thiago Lopes, o zagueiro. Muita gente me perguntou sobre Lucas Cândido. Lucas Cândido não estava no banco de reservas contra o Náutico. É o velho problema que ele tem no joelho. São 3 operações, teve um problema durante a semana, algum incômodo, e por isso foi vetado pelo DM, mas provavelmente já estará treinando com o grupo e pronto, caso o técnico Gilson Kleina precise dele, para o duelo contra o Remo. Júlio. Vamos lá, começa por você. SH comentou o jogo no sábado aqui na Bandeirantes. A derrota de virada da Ponte Preta para o Náutico no Majestoso no reencontro com o torcedor, né, SH? O torcedor merecia uma vitória, né? Tanto tempo longe do time, o time batalhou, eu gostei do primeiro tempo, tanto é que a Ponte encerrou a primeira etapa do jogo vencendo por 2-1. O time tem as suas limitações, a torcida às vezes se esquece, né? A Ponte tem problema de montagem, às vezes a torcida se esquece, mas a gente tem a obrigação de alertar todo momento e toda oportunidade que nós temos. Eu acho que a Ponte, em todos os sentidos, ofensivamente falando, foi melhor do que o Náutico. Ela marcou mal, ela foi desatenta no segundo tempo, ela não esteve concentrada na bola parada e ela deu um azar muito grande. Bom, no primeiro gol, uma falha grotesca do André Luiz. O gol foi doado para o Náutico, acho que ninguém discorda disso. No segundo gol, quando o goleiro da equipe do Náutico, o Anderson, faz a reposição, ele erra o chute, a bola cai de presente para o Giancarlo no meio campo. Ele gira o corpo para tentar servir lá na frente o Murilo, que era o atacante. Só que ele errou o passe e na trajetória a bola bateu no Caio Dantas e essa batida colocou o Murilo na cara do Ivan Quaresma para ele fazer o segundo gol de empate. Uma tremenda falta de sorte isso. E esse segundo gol que a Ponte tomou, né, ela sentiu emocionalmente, ela demorou um tempinho para voltar na partida. E o terceiro gol, o Gilson já falou na entrevista coletiva. O mundo sabe que a bola parada do Giancarlo é extremamente complicada. E o time estava desatento. A bola caiu atrás, no costado do Fábio, que aliás perdeu um gol feito na pequena área ainda no segundo tempo, como perdeu um gol inacreditavelmente o Moisés. Então a Ponte, ela chutou, foram 30 finalizações em direção ao gol e 11 no alvo. Ela trocou mais passes, teve mais posse de bola, mais escanteios, mais bolas roubadas. Você pega o scout do jogo, só deu Ponte. Só que nos lances cruciais, e como diria o profeta, o futebol é um jogo de erros. A Ponte errou mais que o Náutico um time experiente, com jogadores individualmente falando melhores que o da Ponte, com um banco de reservas melhor do que a Ponte tem, venceu a partida. E o que vale é o 3-2. Não adianta eu ficar contando história aqui. Mas o que traz o alento? A Ponte perdeu jogando. A Ponte perdeu trabalhando. A Ponte perdeu dando um baita de um trabalho para o Náutico. E, repito, tem jogadores melhores que a Ponte. Então isso apresenta, na minha avaliação, a certeza que esse time vai escapar. Porque é muito diferente do início do campeonato nessa situação, que é difícil. A situação da Ponte é muito complicada. Mas como o time está enfrentando, está jogando, e você percebe, mesmo com as dificuldades dos desfalques, que tem um time ali, tem uma organização, tem um sentido de trabalho, eu quero dizer que eu não estou satisfeito pela derrota. Mas eu estou extremamente tranquilo com a minha posição antes desse jogo. Que é,
A Ponte achou um caminho, e esse caminho, diante das dificuldades, é o melhor caminho que poderia ser traçado. É por isso que eu tenho convicção que nas 8 últimas partidas a Ponte vai ganhar 3 no mínimo e vai escapar. Pode ser diferente? Pode. Pode ser diferente porque o futebol não é matemática. Mas pode ser também que ela de 8 ganhe 7. Pode ser. É improvável. Mas pode acontecer. Então, é assim que eu assisti a partida, Júlio. Eu lamento muito. Eu acho que o Gilson também está correto na parte emocional, porque foi uma pancada muito grande na cabeça da torcida e do time. Não tinha que perder esse jogo, mas perdeu. Perdeu porque bobeou. Perdeu porque foi um time desconcentrado em momentos vitais do jogo. Repito, a falha do André Luiz e o gol da bola parada não existe tomar na altura que está o campeonato e na situação que a Ponte está. Aí você bobeou contra time que tem jogadores de qualidade, você perde o jogo mesmo, e foi o que aconteceu, infelizmente, com a Ponte. Vamos lá, Batistão, quero te ouvir também sobre esse resultado negativo da Ponte Preta, e a diferença para o Z4 diminuiu, né? São 4 jogos sem vitória, 2 derrotas, 2 empates. A Ponte tem 34 pontos, Londrina tem 31, tem o Vitória com 28 e o Confiança com... O Vitória com 29 e o Confiança com 28, tentando reagir no campeonato. Então a Ponte também precisa dessa reação a começar no jogo contra o Remo, Batistão. Dos times que são os candidatos, né, entre aspas, ao rebaixamento, só a Ponte não pontuou. Os demais todos pontuaram. Claro que a expectativa era de pontuar, mesmo que o adversário fosse um adversário complicado, difícil. O Náutico retomou as rédeas da competição, ele que liderou, não ao acaso, 14 rodadas no início da competição, esteve à frente, portanto, em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Nenhum time fica 14 rodadas na liderança ao acaso. Fica 3, 4 rodadas, mas 14. Então o time tem qualidade técnica. Aí o técnico saiu, voltou, né, o Hélio dos Anjos, e o time retomou tardiamente. Acho que dificilmente terá a possibilidade de subir, né? 44 pontos, está aí ainda imaginando que dá. E matematicamente realmente dá. Mas então um adversário difícil. Mas ao menos, jogando em casa e vindo de 8 partidas, onde ganhou 6 e empatou 2, a expectativa era de pelo menos pontuar nesse campeonato, nessa partida. E teve a oportunidade para isso, 2 vezes à frente do marcador. Mas o futebol é jogo de erros. A Ponte errou muito e quem erra mais é aquele que acaba saindo derrotado. E a Ponte pagou caro por esses erros absurdos, como aquele do André Luiz. O Dicá, quando jogou na Ponte Preta, o Dicá, que foi o maior jogador da história da Ponte, quando jogou na Portuguesa, o técnico dele lá foi o Otto Glória. E o Dicá trabalhou conosco aí durante bastante tempo como comentarista e sempre falava isso. O Otto Glória falava: não confie no seu companheiro. Não confie no seu companheiro. Não é que o companheiro é maldoso, vai fazer alguma maldade. Não é isso, que ele pode errar. Futebol é jogo de erros. Então ele pode errar. E aí ficou todo mundo olhando para o André Luiz, achando que ele ia espanar aquela bola e ele dá uma pichotada. Um negócio que não acontece nem na várzea. O André Luiz não tem futebol para ser titular da Ponte, mesmo com um elenco precário como é o elenco da Ponte. O André Luiz não tem condições de jogar. Ele está jogando, é o homem de confiança do Gilson Kleina e tudo isso e tudo mais, mas ele está jogando também porque não tem outro. Não tem outro. Tem o Lucas Cândido. Mas disse aqui o Tigrão de que o Lucas Cândido só tem condição fisicamente de jogar 20 minutos. Então, se só pode jogar 20 minutos, não tem nem como sair jogando com ele, que ele não aguenta nem um tempo inteiro. Então, como não tem outro, né, aquela história, não tem tu, vai tu mesmo. Aí coloca o André Luiz, que é muito fraco tecnicamente falando, e aí realmente compromete. Outra coisa, a Ponte atirou 29 bolas, né, em direção ao gol, 29 finalizações. Teve a oportunidade ao menos de empatar o jogo, 2 com o Rodrigão, uma com o Moisés.
e não conseguiu empatar. Então não é só o sistema defensivo. O sistema defensivo andou mal, sim. Só que o ataque também não produziu. Se o ataque tivesse produzido, a Ponte tomava 3 gols, mas fazia 4, ganhava o jogo. E não conseguiu fazer isso. Então, um sinal de alerta ligado, só repetindo rapidamente aqui o que eu disse na abertura do programa. Um espectro aqui, um apanhado dos 3 últimos campeonatos. Dos 3 últimos, só um que não teve modificação após a 30ª rodada. Ou seja, aqueles que estavam após a 30ª rodada na zona de rebaixamento, ao término rebaixaram mesmo, que foi em 2018. Em 2019 teve uma troca e estavam na zona de rebaixamento. Figueirense, Vila Nova, Criciúma e São Bento. Esses os 4 na zona de rebaixamento. Com 32 pontos, o Figueirense era o primeiro que abria a zona. Londrina e Oeste tinham 35. 35, 1 ponto a mais do que tem a Ponte. Hoje, 35 tem o Operário. E aí o Londrina não resistiu e trocou, portanto, né, de posição aí. O Figueirense escapou. O Figueirense tinha 32, o Londrina 35. O Londrina fez 39, caiu. E o Figueirense escapou com 41. E o ano passado, 2020, após a 30ª rodada, o Paraná tinha 32 pontos, estava fora da zona de rebaixamento, e na zona Figueirense, Náutico, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste. Aí caíram Figueirense, Paraná, Botafogo e Oeste. Ou seja, teve uma troca. O Náutico terminou com 44 e escapou do rebaixamento. E o Paraná, que estava fora da zona, era o 16º colocado com 32, acabou fazendo aí uma reta final muito ruim e caiu na zona de rebaixamento. Então, de 3 campeonatos, só um não teve modificação. Os outros 2 teve uma modificação. Então é aí que a Ponte tem que ficar ligada, tem que ficar esperta, tem que fazer das tripas o coração nesta reta final da competição, e já é o próximo jogo. Não tem o que fazer, já é o próximo jogo. A Ponte tem que pontuar, porque agora também, né? Não adianta ficar com essa história aí. O Sérgio Guedes, que foi vice-campeão paulista, técnico da Ponte Preta em 2008, ele tinha uma maneira de falar: olha, vamos ganhar o jogo, porque senão depois nós temos que ficar arrumando desculpas. Ah, porque o goleiro fez muitas defesas, porque nós erramos quando tivemos a posse de bola, jogamos demais. Nosso time foi guerreiro, determinado, foi valente. Mas naquela hora de fazer o gol, o atacante perdeu o gol. Aí o nosso zagueiro errou, o nosso goleiro tomou um frango. Desculpas. Desculpas para justificar uma derrota. É isso que o Sérgio Guedes costumava falar. Então, para não ficar arrumando justificativas, tem que ganhar o jogo. Então, lá, o que vai lá para a tábua de classificação? 3 pontos para quem? Para quem fez 3-2. Quem fez 3-2 foi o Náutico. Então não adiantou nada a Ponte ter volume de jogo, a Ponte ter qualidade técnica, a Ponte criar oportunidades, ter arrematado 19 vezes, só que ela marcou 2 gols só e o adversário marcou 3. Então, para não ficar dando justificativas, é melhor a Ponte colocar as barbas de molho e já ganhar o próximo jogo contra o Remo. Júlio. Bom, Tigrão, também quero te ouvir sobre esse resultado da Ponte Preta e daqui pra frente a situação da Macaca, né? Sinal de alerta ligado. Time tentando reagir e muitas reclamações, né, Tigrão, aqui com algumas falhas individuais, né? No caso do André Luiz, o André foi muito criticado no primeiro gol, até aqui alguns torcedores também questionando o sistema defensivo da Ponte no modo geral nesse jogo contra a equipe do Náutico. Foi exatamente o que não funcionou, né? Eu estava comentando, você estava junto hoje no programa, dos nossos donos da bola, de que eu no sábado à noite, dando aquela zapeada, né? Vendo o jogo ao vivo e vendo o jogo já terminado, gravação, etc, etc.
E eu acabei achando o jogo da Ponte com o Náutico. Não tive a oportunidade de ver na íntegra, vi um pedacinho com você, aí no Carlos Batista Stadium. Depois fui para a transmissão do jogo do Ituano contra o Paysandu na tela da Band. Então acompanhei todo o trabalho na medida do possível, vi um pedaço ao vivo e depois tive a chance de ver o jogo integralmente no sábado à noite. E tirei minhas conclusões de que o time jogou bem, fora uns 2 ou 3 deslizes, derrapadas no sistema defensivo que custaram muito caro. Mas eu acho que se a Ponte tivesse perdido o jogo sem poder de reação, você vê, a Ponte teve na frente 2 vezes, né? Tava 1-0, depois tomou um empate, fez 2-1, tomou um empate e depois acabou tomando o 3º gol. Fatalidade? Não, nada acontece por acaso no futebol e nem na vida. Aconteceu a falha, o Náutico estava numa tarde iluminada, o Giancarlo vai dar um lançamento longo e erra, a bola ia no pé do zagueiro da Ponte, ela bate na passagem no Caio Dantas, parecia gol de Pebolim quando a gente faz aquele telefone, né? Meio que sem querer, né? O cara tá chutando, você fica chutando também, aí ele acerta no seu bonequinho e vai pro gol dele. Quer dizer, um gol de tabela, assim, involuntária, tabela totalmente acidental e mata a zaga da Ponte e pega o jogador cara a cara com o Ivan. Então deu tudo certo pro Náutico, essa é a realidade. Tudo certo pro Náutico. Aliás, segundo gol da Ponte, a bola teve que rondar ali, bater na trave, e bate num, bate no outro, e bate na trave, e volta e vai, para sair o escanteio, para depois sair o gol de cabeça do Rodrigão. Então foi tudo muito sofrido para a Ponte, né? Foi muito no sacrifício. Agora o sinal de alerta tá ligado? Nossa! Mas tá ligado e na cor vermelha. A Ponte corre sim sérios riscos de rebaixamento. Eu acredito que ela tenha possibilidades de sair. Até a próxima rodada, o Londrina ganhando e a Ponte perdendo, se não der 2 goleadas, ela ainda não entra na zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Então ela tem que buscar ponto ou pontos lá contra o Remo. E agora, nessa fase, ganhar 1 ponto por partida já é problema, né? Você vê, são 8 jogos até o final e a Ponte tem 34 pontos. Se ela empatar todas sem perder e sem ganhar nenhuma, talvez não dê. Então o empate é andar de lado. Agora, como é fora, como é contra um adversário direto e que tem 38 pontos, que a Ponte ganhando fica apenas 1 do próprio Remo, eu acho que o empate lá não pode ser descartado, mas a Ponte tem jogos difíceis em casa, né? Ela tem Vitória, confronto direto, e o Vitória vem crescendo. Ela tem Botafogo, né? Ela tem Curitiba na última rodada. Pode ser que o Curitiba e a Ponte tenham que torcer por isso. Agora é hora de acender velas para todos os santos. A Ponte, por exemplo, tem que torcer para quando ela for pegar o Londrina lá em Londrina, que o Londrina já tenha rodado. Difícil, hein? Londrina ainda vai ter chance, vai ser um jogo dramático. Ela, por exemplo, aí é mais fácil de acontecer, não mais fácil de ganhar o jogo. Ela tem que torcer para o Coritiba vir para Campinas já campeão. Aí vem aquela comemoração toda, aquela leseira, né? Ah, mas vai ter mala branca. Mas mala branca para o cara que já é campeão, que já ganhou o prêmio, que já vai para a primeira divisão, que já foi para a chopada, para a noitada, para comemorar. Se o Coritiba vier campeão já para Campinas, é amistoso para ele, é vida ou morte para a Ponte. Então tudo isso conta, pesa na balança. Mas o que traz algum alento a todos nós, e especialmente para o torcedor da Ponte, é o fato de que o time jogou, criou, finalizou 29 vezes, o goleiro fez grandes defesas, o Moisés perdeu o gol cara a cara. Eu me lembro que conversei com você depois do jogo, no encerramento das nossas 2 transmissões, você na rádio e eu na TV, Júlio. Você dizia, impressionante o gol que o Moisés perdeu. Você estava indignado, em choque com o gol que o Moisés perdeu. E ele não é de perder assim toda hora. Está ansioso, está há 10 jogos sem marcar, tudo isso pesa. Mas aconteceram coisas positivas. Em muitos momentos, e agora estou falando com a autoridade de quem também viu o jogo,
né? Mesmo depois dele ter ocorrido, a grande verdade é que a Ponte, em muitos momentos da partida, ela foi melhor do que o seu adversário, melhor do que o Náutico. Então o alento é esse. Perdeu, o pior dos cenários acabou acontecendo, mas deixou, né, essa expectativa no torcedor de que o time não está entregue, de que o time está mostrando algumas virtudes e que ele cometeu defensivamente mais falhas do que vinha cometendo na média. E o Náutico, que jogou menos que a Ponte, estava num sábado iluminado. Como pode a Ponte estar num domingo iluminado, domingo que vem lá em Belém, no Baenão contra o Remo? Por que não? O Remo martela, a Ponte desce, faz um gol e ganha o jogo. Futebol é isso. Agora, o mais importante é que o time mostrou qualidades, mostrou poder de reação, esteve à frente em 2 oportunidades, e o pior dos cenários aconteceu com relação ao resultado, onde não somou nenhum ponto. Você vê que agora, se nós falássemos antes do jogo, puxa, o empate é péssimo, como eu mesmo disse aqui. Agora, depois que a rodada terminou, se a Ponte tivesse conseguido pelo menos empatar, ela tinha mantido a diferença de 4 pontos com relação ao Londrina. Caiu para 3. Você vê que o empate tão desprezado, né? O empate tão desvalorizado, hoje poderia até estar, se não sendo comemorado, mas poderia representar algo de positivo que acabou não acontecendo no caso da derrota, onde não houve a somatória de nenhum ponto. É guerra daqui para frente, Júlio. Tem que fazer 3 vitórias e um empate em 8 jogos. Não é fácil, não, mas na vida da Ponte nada foi fácil ao longo de 121 anos. E não seria agora que a Macaca iria encontrar moleza. Agora é hora da torcida carregar o time nos braços. Aliás, como sempre fez, todo mundo se unir no sentido de deixar esse time na Série B de bola para o ano que vem. Quem diria, hein? Quem diria? Torcedor da Ponte ajoelhando no milho, acendendo vela para se manter na Série B. Sinal dos tempos, né? É isso que vem acontecendo com a Ponte, com desmandos, com gente curiosa se metendo dentro do futebol, né? Com uma série de equívocos, contratações embaciadas e sem qualidade. É isso que vem acontecendo com a Ponte. Hoje o torcedor ajoelha no milho, acende velas e faz promessas para se manter na segunda. Veja você onde é que nós fomos parar. Ô, Júlio. Oi, Lupe. Só para fechar esses 8 jogos da Ponte, eu estava até colocando aqui no papel, são 4 confrontos diretos contra equipes que estão brigando na parte de baixo e 4 confrontos contra equipes que brigam na parte de cima. A Ponte tem Remo, fora, Vitória, em casa, Goiás, fora, o CRB, em casa, o Botafogo, em casa, Londrina, Confiança, fora e Coritiba, em casa. Então, dos 4 jogos que a Ponte tem em casa, Vitória, confronto direto e só. E fora, ela tem o Remo, o Londrina e o Confiança. E os outros 3 confrontos em casa contra times que estão na parte de cima. Maravilha, aqui o nosso ouvinte do Brás está dizendo que a Ponte tem ganhado esses times aí na parte de baixo, né? Vitória, Londrina, Confiança. O Náutico teve 2 chances do atacante contra o Ivan e fez os 2. A Ponte, quando teve, não fez. Essa foi a diferença do resultado. Manda aqui o Marco José, obrigado pela mensagem. Júlio, com esse técnico, é certeza que não sobe. Perdão, isso aqui é o comentário do Guarani. Gente, o Ivan falhou no 3º gol. O Fábio Ponte Pretano da pele até o osso. O 3º gol foi do escanteio, né? Foi o gol do Rafael Ribeiro. O Fábio acha que o Ivan falhou nesse gol aí por não ter saído, talvez. Ele não especificou aqui o motivo do Ivan ter falhado na avaliação dele. CH, viu o Moisés Fominha e o André Luiz abaixo da crítica. O Ivan não sai do gol. O Matheus Anjos e o Lucas Cândido precisam ser titulares. É o Carlos que manda aqui a mensagem. Analisem esse time, por favor. Ivan, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Rayan e Marcelo Hermes. Leonaldo, Lucas Cândido, Matheus Anjos fez sim
Rodrigão e Moisés. O Mirtão mandando aqui a mensagem. Em relação à Ponte, tive a impressão que alguns jogadores não estavam muito à vontade com a torcida. Achei o time também mais lento. Senti falta do Fecim. São aqui algumas das mensagens. Já tem Fala Galera com mais participação do torcedor Ponte Pretano. Agora são 6h45. Carlos Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. A melhor linha de protetores do mercado, Sparlaxetol. Com uma película elástica especial, não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para a madeira, protegendo da chuva e do sol. Tem o Sparlaxetol Stain, a proteção que realça os veios da madeira e mantém sua beleza natural. E o Sparlaxetol Classic, que encara muito bem as variações climáticas. Também tem o Sparlaxetol Deck, com uma película ainda mais grossa, que resiste muito bem ao tempo e ao movimento das pessoas. Corbela, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela Tintas, Corbela com 2 L's. E hoje é considerado o Dia do Pintor. E a Corbela Tintas faz uma homenagem, mandando um forte abraço para você que é pintor, está ouvindo aqui a transmissão aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Hoje na tela da Band estivemos lá prestando esta homenagem a todos os pintores que estavam acompanhando o programa. Então a Corbela Tintas, a parceira do pintor, está homenageando, mandando um grande abraço para você que é pintor. Corbela! Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento.
Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É do Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para atender você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Mata sua fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa preparado na hora. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. O tão aguardado Festival de Sonhos acontece nesta semana, de 21 a 24 de outubro, com os sabores. Atenção, hein? Tem sonho de morango com pavê, ovo maltine, maracujá, tem sonho Ferrero Rocher, ninho trufado, goiabada com creme cheese, creme e doce de leite. Novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela fome de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964 99114 6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera! Já tem clássico majestoso na Bandeirantes, hein? Agora o ouvinte vai participar do nosso programa, a primeira mensagem vai pro ar. Amigos do futebol, boa noite. André Luiz, o furo que ele deu não acontece nem na várzea. Se acontecer, é tirado do time na hora. Mas o restante do time da Ponte é bom. E se continuar assim, não vai cair, não. O restante tá bom. Um abraço, Toninho do Matão. Valeu, Toninho. Obrigado pela sua mensagem. Mais um ouvinte. Bem, amigos da Band, aqui é Wesley Neves, torcedor bugrino. Tigrão, que análise, hein, Tigrão? Perfeito, perfeito. É isso aí, Tigrão. Bola pra frente, o jogo que já ficou pra trás já ficou. Sexta-feira tem outro jogo aí, vamos apoiar. Daniel Paulista errou. E quem não erra? Tira a primeira pedra aí, quem não erra. Todo mundo erra. Pra cima, Bugrão, vamos ganhar o próximo jogo. Ô, Júlio Nascimento, ajuda aí, pô. Ajuda aí, Julião. Sempre metendo a madeira no Bugrão, hein? Ah lá, hein? Mais um ouvinte falando. Pessoal da Band, boa tarde, é Sérgio das Paineiras. Estive no Moisés do Carelli sábado e eu vou fazer um pedido, pelo amor de Deus, Gilson Kleina, não escala mais esse André Luiz, cara. Ele roubou 3 pontos da Ponte Preta. Ele tem 90% de culpa. No primeiro gol, 100%, e no segundo, ele era para estar marcando ali o Giancarlo. E tava onde ele, cara? Esse cara não passa 2 metros a bola sem errar, não marca ninguém. Então tá na hora de começar a afastar jogador, tá? Ele botou a Ponte de novo no rebolo lá embaixo. Eu nem levaria mais ele lá para contra o Remo, nem ele, nem o Camilo. O Camilo entra e não faz nada, tá? É um pica-couve. Essa é a minha opinião. Obrigado pela participação. Mais um ouvinte. Ô Júlio, o Guarani nunca teve elenco com essa qualidade. É um elenco curto, mas nos últimos anos nunca teve um elenco com essa qualidade. E esse treinador só fica elegendo os times adversários. O CRB tem time melhor que o Guarani? Nem o Curitiba tem. É tudo parelho. O Guarani só não está lá em cima por causa dele. Se tivesse outro treinador, estaria lá em cima. Estaria em primeiro lugar do campeonato. Só vê os pontos que o Guarani perdeu por culpa dele. Ele é muito fraco.
Ele não tem capacidade, ele não sabe o tamanho do Guarani, ele só sabe falar que o Guarani faz sempre que não chega. O Guarani já foi campeão brasileiro, fala pra ele, já foi campeão da Série B, da Série A, foi vice-campeão paulista. Ele não sabe o tamanho do Guarani, fica falando um monte de bobagem aí na rádio. Essas entrevistas que o pessoal faz com ele aí, umas perguntas meio bobas. Valeu, desabafo do torcedor, mais um ouvinte. Boa noite, Júlio. Wilson de Marzo. Enquanto o seu Kleina diz que o Hélio dos Anjos se reciclou, por que ele não faz o mesmo? Tirando esse tal de Richard, uma barata tonta em campo, corre para todo lado e não produz nada. Perdeu um gol que... Sabe quando ele vai fazer gol? Dia 40. E o tal de André Luiz. É brincadeira, hein? Esse cara é muito ruim. Mas nem para desarmar ele serve. Aliás, ele é arma. Contra-ataque para os outros. Um abraço, Wilson de Margem. Valeu, Wilson, obrigado pela mensagem. Já tem clássico majestoso, mais um ouvinte. Boa noite, Júlio Nascimento e equipe. O Itamar. Ô Júlio, eu quero dizer aos pontepretanos, meus amigos, principalmente aos meus amigos, para ficar tranquilo. Falta 24 pontos ainda para serem disputados. A Ponte Preta não vai cair. Ela precisa de 10 pontos no máximo para se salvar. Então fique tranquilo, vai dar sossegado. A Ponte tem um time bom, com certeza ela vai empatar com o Náutico lá e vai conseguir os pontos necessários. No término do campeonato aí vai estar tudo certo. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela mensagem. Mais um. Júlio, boa noite. Perna, Vila Boa Vista, Bugrino. Cantei, hein? Falei pra vocês na sexta-feira que o cara do jogo ia ser o Regis, ele ia marcar, acertei, hein? Só não contávamos com a surpresa do outro lado, né? Daniel Paulista. Acabou com o nosso time. Medroso, fraco. Já tem o mesmo destino do Uau. Vai vazar. A última mensagem de áudio. Boa noite, Júlio, Carlos Batista, Vladimir Gomes, Carlos Henrique, toda a equipe. Aqui quem está falando é o Velar de Hortolândia. A situação da ponte complicou. Porque confronto direto, em casa só tem o Vitória. É possível ganhar do Vitória. Mas para não cair, ela tem que ganhar do Vitória em casa e tem que ganhar do Londrina e do Confiança fora. Porque os outros 4 estão disputando lá na ponta de cima. Se trouxer um pontinho lá do Pará, pode soltar um rojão. Porque os caras ainda sonham também, que eles têm quantos pontos? 38 pontos. Eles também sonham. Tá? Então, a situação é complicada. O que ela não fez até agora no campeonato vai ter que fazer, ganhar 2 fora. Pra não cair. E ganhar do Vitória em casa também, porque ninguém é de véspera, né? Agora 6h57. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais da medicina, da fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. E atenção, nova loja já em funcionamento, especialmente para a população do Ouro Verde em Campinas. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e cadeiras de banho com encosto e muito mais. 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia e Rua Armando Frederico Renganeschi 168, especialmente para a população do Ouro Verde. Ligue 3295-5188 ou chame pelo WhatsApp 99960-6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entregas. Cirúrgica
popular. Bandeirantes. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Vamos lá, começamos os destaques finais com Guarani, Marcos Luiz. Júlio, a volta das atividades já aconteceu nesta segunda-feira, com um trabalho regenerativo para os jogadores que participaram da partida contra o CRB e o Daniel Paulista já trabalhando taticamente o restante do elenco. Próximo jogo do Guarani está confirmado para sexta-feira, 19h, no estádio Brinco de Ouro. Júlio César segue fazendo tratamento, ele que foi preservado da última rodada. E Rodrigo Andrade deverá retornar de suspensão. Agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe. Que se reapresentou hoje de manhã depois da derrota para o Náutico por 3-2 no último sábado no Moisés Lucarelli. Próximo compromisso da Macaca, domingo, 16h contra o Remo no Baenão, em Belém do Pará. Fecim deve treinar com o elenco nesta semana e pode ser uma das opções do meio-campo. Thiago Lopes também pode voltar para o sistema defensivo. A dúvida em relação a Lucas Cândido, que não foi relacionado para o duelo contra o Timbu por conta de problemas no joelho. Carlos Henrique, o seu palpite para o clássico majestoso, já Morumbi, Ulisses Costa, São Paulo e Corinthians. 1-0 Corinthians. Boa noite. Valdemir Gomes, o homem que mais acerta palpites futebolísticos da história. Quanto é que vai ser o jogo daqui a pouco, Tigrão? Júlio, vamos fazer o seguinte. Vamos meter logo um 2-2 aí na lousa, valeu? Boa noite, um abraço. Foi no jogo de segurança. E você, Batistão, qual que é o seu otimismo para hoje, Corinthians e São Paulo? O jogo é no Morumbi, né? O campo do São Paulo sem Miranda, mas o Corinthians sem o William, sem Fagner. Então, 1-1. Meu palpite, 1-1 neste jogo lá no Morumbi, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Na sequência, então, clássico majestoso aqui na Band. Eu volto amanhã, 11h30, com nossa área, 5h com Bandeirantes Esportiva. Grande abraço, obrigado a todos que participaram aqui do programa. Tchau, tchau, gente.